Shalom, 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 bom dia, povo de Deus. Estamos iniciando aí mais uma live Café com Palavra, nessa segunda-feira abençoada. Eu quero declarar sobre a sua vida o segundo dia da semana, né? A semana começou ontem, mas hoje é o primeiro dia de trabalho e eu quero declarar sobre a sua vida. Quero declarar uma semana do extraordinário, uma semana do extraordinário de Deus. Eu quero declarar você vivendo o extraordinário. Eu quero declarar você vivendo o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde divina. Hoje nós estamos falando aqui na live Café com Palavra, cura divina. Então eu quero declarar sobre a sua vida uma saúde extraordinária, cura divina, uma semana do extraordinário. Eu declaro sobre a vida de cada um de vocês que vão estar presentes, que já estão aqui nessa live. Quero lhe convidar, você está convidando aí, manda aí o aviãozinho aí para 7 pessoas que Deus colocar no seu coração agora. Eu te convido, esteja sensível ao Espírito Santo, envie agora um convite aí dessa live para 7 pessoas que Deus colocar no seu coração. 7 pessoas para estar nesse momento recebendo a unção que está nesse lugar, a unção de Deus que opera sobre a nossa vida, a unção de Deus que está sobre essa live. Eu convido a você a fazer agora mesmo 7 convites. Envia, esteja sensível ao Espírito Santo, 7 convites agora, para a gente receber do que Deus tem para nos entregar esta manhã de segunda-feira, nessa live Café com Palavra. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa, porque essa live é do Senhor Jesus. Minha gratidão a todos que estão aí presentes. Eu quero agradecer aqui também 2 convidados muito especiais que vai estar conosco aqui, trazendo uma palavra da parte de Deus. Uma pessoa que eu honro a vida dele, uma pessoa que é autoridade na minha vida, na Donep, professor Gilberto Porto, lá de Campina Grande, um grande empreendedor. E eu quero agradecer, professor Gilberto, pela sua pessoa, pela sua obediência, pelo grande homem de Deus que o senhor é. Eu quero lhe agradecer por ter recebido o convite para estar aqui conosco. Professor Gilberto, ele é um grande empresário lá em Campina Grande e vai estar trazendo uma palavra aqui esta manhã na live Café com Palavra. E também o Eliel, lá de Brasília, apóstolo, escritor, vai estar conosco aqui nessa manhã, trazendo também uma palavra da parte de Deus. Então sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos a esse momento extraordinário, sejam todos bem-vindos a participar desta live Café com Palavra, que está sendo um sucesso. E o maior sucesso é sair daqui todos nós abençoados com a palavra de Deus. O maior sucesso são vidas para Jesus. O maior sucesso é cada dia a gente estar crescendo cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. Minha gratidão a todos vocês. Eu quero aqui chamar o professor Gilberto a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Como é bom iniciar o nosso primeiro dia da semana alimentando o nosso espírito. Professor Gilberto, seja muito bem-vindo. É uma honra receber o senhor aqui. É um privilégio estar aqui com o senhor. Saiba quanto eu honro a sua vida e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para trazer através do Senhor para edificar nossas vidas essa manhã, nessa live, Café com Palavra. Eliel, seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui. Com certeza, tudo dessa live não é para a glória do homem, mas sim para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu sei que o Espírito Santo vai falar o coração de cada um que está nessa manhã aqui. Então, sejam guiados. Estamos aqui hoje, nessa manhã, para receber mais receber mais de cada um de vocês que estão aqui, porque eu sei que o maior de tudo é o Espírito Santo que habita de nós. O maior de tudo é nós estar adorando sempre o nome do Senhor Jesus. Então, professor Gilberto está com a palavra, que o senhor possa estar sendo aí guiado pelo Espírito Santo, como eu sou edificado com as palavras que Deus sempre usa na minha vida. Seja bem-vindo, professor Gilberto. Bom dia, Cordeiro. Bom dia, o nosso amado irmão, e a todos que estão presentes nessa live. Eu quero, antes de tudo, agradecer a você pelo convite.
né? Para mim é um privilégio poder estar participando, né, das suas lives. E a Bíblia diz que a graça e a paz ela é multiplicada em nossas vidas e vem pelo pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu acho interessante nesse versículo é que não é apenas conhecer, mas chegar ao pleno conhecimento da vontade de Deus. E esse é um do que nós podemos falar que a maioria dos cristãos eles padecem exatamente por eles não crescerem em maturidade espiritual, para receberem tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. Sabemos que esse tema é um tema muito, como é que se diz assim, que causa muita dificuldade, problema, confusões, porque há aqueles que creem que Jesus é aquele que cura, mas tem outros que não creem e acham que é a vontade de Deus de tratar pessoas, colocando nas pessoas enfermidade. Eu acredito que você já ouviu isso, eu tenho ouvido muito falar assim, né, que as pessoas dizem, é a vontade de Deus nessa enfermidade, quem sabe Deus está tratando comigo, né, através dessa enfermidade. Mas nós vamos ver base bíblica, né, e existem muitos, mas muitos versículos que a gente não tem nem como citar todos a respeito da vontade de Deus. Ou seja, cura é a vontade de Deus, né? E por isso ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, né? E levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. É verdade? Então, precisamos, de evidências bíblicas que nos mostrem a vontade de Deus a respeito dessa questão. Deus é o Senhor que nos sara. Nós já podemos ver na Velha Aliança várias passagens da Bíblia, né, a respeito de cura. Pois, Êxodo 15:26 diz assim: pois eu sou o Senhor que te sara. Deus já começa a falar, né, e ele já traz essa instrução para nós. Ele é aquele que nos sara. Amém? Se não conhecermos o Senhor como aquele que nos sara, perderemos uma dimensão importante do nosso relacionamento com Ele. Por quê? Porque Deus deseja para nós saúde e prosperidade. João 3:1-2 diz assim: amado, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E o Espírito Santo, ele inspirou João a escrever para dizer-nos que a cura é a vontade de Deus. Deus nos permite ouvir a sua palavra, né? E precisamos crer na sua palavra. Nós podemos também ver que Deus ele confirma a sua palavra por meio de cura. Marcos 16:20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Então, essa é a vontade de Deus, e Deus manifestando através de Jesus a vontade dele. Por quê? Porque Jesus veio estabelecer a vontade de Deus aqui na terra através do ministério dele. Ora, mas que sinais seriam esses? Vamos lá para Marcos 16:17-18, né, que diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ou seja, cura, ela acompanha
e ela manifesta nas pessoas que creem. Em meu nome, olha, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Essa é uma das maneiras ou da forma da manifestação da cura, a imposição de mãos em pessoas e elas serem curadas. Se a cura não fosse da vontade de Deus, ele a teria colocado como um sinal, ele a teria, se a cura não fosse a vontade de Deus, ele a teria colocado como sinal que confirmasse a veracidade da sua palavra. Pois a Bíblia também diz que Jesus curava a todos os oprimidos do diabo. A todos que se chegaram até Jesus, crendo que seriam curados, a cura era manifesta através de Jesus na vida dessas pessoas. Nós podemos ver lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que Jesus é a expressão exata de Deus, né? Essa palavra, expressão, quer dizer enunciação de pensamento por intermédio de gestos ou palavras escritas ou faladas. Verbo, manifestação. Hebreus 1, 2 e 3 diz: nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, né? Que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, a maior dificuldade que nós podemos ver nas pessoas é não ter a exposição à palavra de Deus, é não estudar a palavra de Deus, é não meditar na palavra de Deus, né? Muitas vezes nós temos visto que as pessoas, elas até mesmo deixam de congregar. E se a gente não se expor à palavra de Deus, como é que nós vamos receber a revelação da vontade de Deus sendo manifesta em nossas vidas? Isso é em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Então, Jesus, ele é o verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus em ação. Então, Jesus veio como a palavra para ensinar o seu povo a manifestação daquilo que ele conquistou para nós na cruz. A Bíblia diz que ele fez tudo que era necessário para que a gente pudesse usufruir. A imagem de Deus invisível, ou seja, Jesus é a imagem de Deus invisível, né? E ele era a própria vontade de Deus em ação. Quer conhecer Deus? Estude a palavra e tenha os resultados que a palavra de Deus diz que você tem, ou que nós temos. Tudo o que ele fez na Terra, ele demonstra o comportamento normal que um ser humano deveria ter se não tivesse perdido a sua comunhão. Jesus veio para restaurar a comunhão do homem que Deus, né, o fez. Eu gosto muito de falar sobre a volta do homem para Deus, ou seja, o plano original de Deus é trazer o homem de volta através de Cristo para viver, né, agora como um filho de Deus. João diz que Deus ele nos deu um poder para se tornar filho, ou seja, aquele que crê que Jesus, né, é filho de Deus e que você o reconhece, né? Então, estou parafraseando. Então, nós, quando temos essa consciência que saímos da condição de pecador para a posição de filho de Deus, nós vamos receber verdadeiramente essa revelação daquilo que nós somos, temos e podemos em Cristo Jesus. E aí sim, com certeza, nós vamos desenvolver, né, uma mente, né,
de uma forma muito mais efetiva. Por quê? Porque nós somos um ser espiritual. Temos uma alma e habitamos no corpo. Então, todas as instruções de Deus agora para os filhos está em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos nos dedicar cada vez mais a essa exposição à nossa palavra, à palavra de Deus. Jesus, ele pregou, ensinou e curou. Mateus 4:25, né? É tão claro para nós esse versículo. Então, se Jesus, ele pregou, ensinou e curou, hoje nós temos autoridade no nome dele para pregar, ensinar e curar pessoas. Não somos nós, é Jesus através de nós operando para que a gente possa ver essa manifestação e usufruir dos maiores benefícios, porque o que o povo tem sofrido nesses últimos dias, nós podemos até falar de cristãos nascidos de novo, né, com um entendimento totalmente diferente dos princípios da palavra de Deus. É a vontade de Deus que nós sejamos curados, porque naquela cruz Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu gosto muito de dizer, se Jesus levou, por que é que agora nós queremos levar? Ou levamos, né? Então, é a tua fé que te cura. É a tua fé que manifesta, mas a palavra precisa ser ensinada, pregada, né? E os sinais vão seguir a palavra. Jesus, ele andou pelas sinagogas, né? No tempo dele, ensinando, né? Marcos 6,34 diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, Jesus ensinando o que era a vontade de Deus para mim e para você. Por isso, nós precisamos ser muito firmes, né, na nossa exposição à palavra de Deus. Porque sabemos que a palavra de Jesus, ela é a revelação progressiva da vontade de Deus na nossa vida. Quanto mais nós nos expomos à palavra, mais nós vamos receber instrução, revelação daquilo que nós somos, temos e podemos em Cristo Jesus. Tudo é por Ele. Nada é sem Ele. Não é verdade? Então, assim, nós precisamos, em ousadia, em intrepidez, ministrar a palavra de Deus. Dar às pessoas a oportunidade delas conhecerem essa palavra e receberem aquilo que Deus conquistou para elas. É claro, irmãos, que devido a muitas situações adversas, a enfermidade pode chegar no nosso corpo, né? Porque o nosso corpo ainda não é glorificado. Mas você aceitar essa situação, principalmente de enfermidade, como a vontade de Deus para a sua vida, o que é que vai acontecer? Você vai se conformar. Se é a vontade de Deus para mim, o que é que eu vou fazer? Eu não vou ser contra Deus, porque foi Ele que colocou essa enfermidade para me tratar, né? Então, esse entendimento que traz para as pessoas, por não ter uma exposição à palavra, estudando, meditando, né, e se esforçando para fazer, faz com que as pessoas entendam isso. E muitas das vezes a influência de pessoas pregando, né, que isso é a vontade de Deus, que isso é uma forma de Deus se relacionar com os filhos, né? Então, eu louvo a Deus, né, pela oportunidade que Deus nos concede de poder fazer parte
da Escola Rema. Essa é uma das matérias também que eu ensino, né? E eu passei por um momento muito difícil, né, na minha vida, lá pelo ano de 2004, né, quando eu tive um problema na coluna, na terceira vértebra, e fiquei totalmente sem poder me levantar, né, para ir para o médico. A gente foi, fez exames, né, e eu decidi, através de conselhos, que eu ia fazer uma cirurgia num grande cirurgião aqui do Nordeste, mais precisamente no Rio Grande do Norte, né? E quando eu estive lá com ele, ele disse que eu poderia ter problemas seríssimos e não poder mais andar. E ali eu tinha me convertido, né? E já tinha feito a escola Rema. E um dia eu cheguei em casa, eu normalmente quando eu ia para as consultas e voltava, e nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu chamei minha esposa, peguei toda aquela medicação, a data já estava programada para eu ir para Natal, para fazer a cirurgia, e eu disse: Cleone, eu quero que você seja testemunha aqui. A partir de agora, eu não vou tomar nenhum comprimido desse, e eu vou ficar sarado agora, porque Jesus levou. E eu não vou permitir a eu passar por essa situação tão desagradável que é o que o médico falou. Peguei todos os remédios, coloquei lá no canto e fiz o seguinte: me dê a chave do carro aí, que agora eu vou para a firma. E, irmãos, eu fui para a firma, né? E não tive nada e não precisei, né? Eu deveria ter 50 e algumas coisas, hoje eu estou com 73. Nesse mesmo ano de 2004, 2 meses, 3 meses depois, eu tive a oportunidade de ir pela Doné para a gente ir para a Índia e para a África do Sul, né? Onde eu tive a oportunidade de dar esse testemunho, né? Porque eu vivi essa experiência, mas eu tive que me posicionar no que a palavra de Deus diz. É claro que cada um é cada um, mas eu fiquei com um versículo, eu sempre passo isso para as pessoas: a tua fé te curou. Mas como é que a fé ela é desenvolvida na exposição à palavra de Deus? Não é verdade? Deus, ele demonstrou a prática da cura através de Marcos, né? Também 1:40, 41. Nós temos tanto versículo, mas tantos versículos, não só na velha aliança, como na nova aliança, dando fundamentos para que a gente possa manifestar aquilo que Cristo fez e conquistou para nós. Quando é que isso é manifesto? Marcos 11:23 traz essa instrução para nós, né? Se você disser, crendo com o coração e confessando com a sua boca, será exatamente como você disser. Versículo poderoso que nós precisamos considerar. Quer dizer, toda a palavra de Deus, né, é a vontade de Deus para mim e para você que está nos ouvindo. Então, se essa live está chegando até você, você está se expondo, né, a essa live, eu aconselho você a se expor às palavras de Deus. Ou seja, a buscar na Bíblia versículos que dão base e fundamento para que você comece, né, a se encher dessa palavra e você sair da situação que você está hoje. Não importa o grau da enfermidade. O que importa é se você crê que Jesus levou sobre si e você confessar com a sua boca, será exatamente como você
disser. E eu vou encerrar falando, né, a cura em nossa redenção. Se nós aceitarmos a verdade de que ele foi moído pelas nossas transgressões, né, mas ignoramos que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Jesus ele pisou, ele esmagou, né, sobre Satanás o plano dele para enganar os filhos de Deus. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu encerro mais uma vez citando esse versículo e dizer para você que está nos ouvindo: creia tão somente e dê a você a oportunidade daquilo que Cristo conquistou para você. Como? Não aceitando que enfermidade é a vontade de Deus, mas se levantando em ousadia e intrepidez e declarando aquilo que Cristo fez. E com certeza essa palavra, essa vontade de Deus será estabelecida na sua vida a respeito também de cura. Ok? Obrigado, Sidney. Né? Para mim foi um privilégio muito grande poder estar aqui com você. Nessa semana tivemos uma semana aí, uns dias sobrenatural, onde nós tivemos, né, o prazer de ver a manifestação de pessoas sendo salvas de uma forma muito intensa, né, nos eventos que nós realizamos. E essa é a vontade de Deus. Isso é que nos impulsiona, é saber o Deus que nós cremos, ele é fiel à sua palavra. Ok? Obrigado. Gratidão, gratidão, professor Gilberto, pela palavra de sábio, gratidão pela sua vida. O senhor é um exemplo para mim, eu tenho o senhor como um exemplo, porque não tem limitações, principalmente a sua idade, o senhor está aí conosco, nos alimentando através da palavra de Deus. E eu pude presenciar, né, essa semana os milagres de Deus, como o jantar da Dona Evelyn, né, lá na cidade de Souza, né, 50 vidas para Jesus ali. E esse é o propósito, a gente entender a vontade de Deus. Quando a gente entende e traz para o nosso subconsciente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente toma posse daquilo que Jesus já conquistou para nós lá na cruz. Eu sou muito grato a Deus pela essa palavra, muito grato a Deus pela sua obediência, Gilberto Porto, com todo respeito, com toda a honra que eu tenho pela sua vida. E como eu sou edificado, né, através das palavras que Deus sempre vem usando na minha vida. Gratidão pela sua disponibilidade por estar aqui, sendo obediente e trazendo mais essa palavra de Deus para edificar a vida de todos que estão aqui nessa live. E essa live é do Senhor Jesus, essa live Café com Palavra foi Deus, é um propósito de Deus para edificar a vida de pessoas. E falando sobre cura divina, eu vivo cura divina hoje na minha vida, sou uma testemunha viva disso, né? Desde que eu nasci, né? Minha mãe me falou que até os 6 anos eu estava dentro do hospital, eu morava no hospital, o inimigo já querendo me levar, né? Já nasci com uma grande enfermidade, minha mãe não me falou isso no início, né? Também me falar depois que eu tinha casado. E o que eu quero dizer para vocês que não, vários tipos de enfermidades que não dá para contar aqui para vocês, todos esses testemunhos, mas eu tenho muitos testemunhos de enfermidades que o inimigo trouxe para a minha vida, mas eu venci todas elas. Muitos tipos de enfermidades que em outras ocasiões, em outros momentos, eu vou estar contando para vocês. E eu quero contar simplesmente um pequeno testemunho aqui para vocês, em seguida passar a palavra para o nosso irmão, o apóstolo Eliel, é um grande homem de Deus, também vai estar trazendo uma palavra para edificar os nossos corações, nosso espírito dessa manhã. Queridos, eu quero comunicar a vocês, eu quero contar um pouco um testemunho aqui que aconteceu com a minha vida, porque cura divina está disponível para todo aquele que crê. A cura divina está disponível para todo aquele que tem a convicção que Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53, a partir do versículo 4, diz certamente é uma afirmação, certamente ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e levou sobre si. A palavra de Deus diz que ele levou.
E eu não encontrei nenhum outro versículo na Bíblia dizendo que ele trouxe de volta. Então, se ele levou, é porque ele levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. E a palavra de Deus diz no versículo 5 que ele diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que eu sou sarado, a Bíblia diz que você é sarado. Se a palavra de Deus, que é a verdade, diz que eu sou sarado, quem é que vai dizer que eu não sou sarado? Pode até falar, mas eu não aceito, porque a palavra de Deus diz que eu sou sarado. Quando eu entendi esse versículo, de Isaías 53, no versículo 5, a parte B, finalzinha, que eu sou sarado, gente, eu tomei posse da minha cura. Eu tomei posse da minha cura. O inimigo colocou enfermidade em mim, eu sofri, só para vocês entenderem um pouco, eu tive um infarto fulminante, onde a medicina disse que eu não sobrevivia. 11 cardiologistas disseram que eu não sobrevivi. Até hoje, meu laudo médico não foi fechado pelo homem. 11 cardiologistas disseram que eu não sobrevivi. Meu coração foi afetado 42,9%, quase a metade. Era impossível um jovem de 37 anos sofrer um infarto fulminante. Para o homem, eu não sobrevivia. A medicina disse que era impossível. Mas eu creio num Deus no sobrenatural, eu creio num Deus no impossível. E os médicos falaram para mim, professor, quando o senhor falou aí sobre os comprimidos, o senhor chamou a sua esposa para ela testemunhar isso, eu quero dizer para vocês que a medicina diz, mesmo depois de eu vencendo esse infarto, mesmo depois de eu ter vencido esse infarto, a medicina ainda diz, você, pelo resto da sua vida, vai tomar 21 comprimidos por dia. 7 de manhã, 7 meio-dia e 7 à noite. 21 comprimidos por dia. A medicina disse que eu não poderia pegar um peso de 2 quilos. A medicina disse que eu não ia trabalhar mais, não ia poder trabalhar. Eu tinha 6 empresas. E aí eu lhe digo a você que está ouvindo essa live essa manhã. Eu não sei o que é que o laudo do homem lhe entregou. Eu não sei o que é que o laudo lhe passou. Eu não sei o que é que você está passando. Mas uma coisa eu quero lhe dizer para você. Este Jesus que me tirou desse infarto foi o mesmo Jesus que falou comigo através do Espírito Santo que eu não precisava tomar mais nenhum comprimido, e hoje eu não tomo nenhum comprimido. Os médicos disseram que eu ia tomar 21 comprimidos por resto da vida. Eu não tomo nenhum comprimido, tem mais de 2 anos e meio. Eu não sinto uma dor de nada. Eu não sinto uma dor de nada. Sabe por quê? Porque eu entendi no meu subconsciente que eu sou sarado, que Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. A enfermidade ela pode até vir para mim e para você, mas nós não deveremos aceitar. É como você ir andando na rua e o pássaro chegar e posar na sua cabeça. Ele pode até posar, porque ele é livre. Mas você não deve aceitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Você tem que expulsar. Você tem que dar ordem. Você tem que tomar posse daquilo que é seu por direito. A cura está disponível para todo aquele que crê, como está lá em Marcos 11. Tudo quanto em oração crê que recebesse, será assim convosco. Então, meus amados, que estão aqui nessa live, receba a sua cura, receba aquilo que é seu por direito, tome posse, porque Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e nós somos sarados e curados para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero estar trazendo, dando a oportunidade aí ao irmão Eliel. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo. Eu sei que Deus tem uma palavra poderosa também da parte dele, no seu coração, através do Espírito Santo. Seja guiado. A palavra está com você, meu irmão. Amém, amém. Shalom, shalom. Tá me ouvindo bem? Estamos sim. Shalom, shalom, príncipe. Meu amigo Sidney Cordeiro, Deus te abençoe. Professor Gilberto Porto, satisfação conhecê-lo, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos que nos assistem, bom dia a todos. Que a bênção e que o favor do Senhor repouse sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Para mim é um privilégio estar participando dessa live com vocês, poder aprender um pouco mais da parte
de Deus e ser edificado através de testemunhos, né, fortes, poderosos como de vocês. Eu concordo com o professor Gilberto totalmente, quando ele disse que a cura divina, né, o milagre é vontade de Deus para nossas vidas. Nós precisamos ter muita consciência, muita clareza, muita convicção de que a cura divina, o milagre, ele é uma realidade, não é uma ilusão, não é uma fantasia. A cura, ela é uma realidade. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra, nos prova isso o tempo todo. E é muito simples, né? Ao meu entender, é muito simples alguém alcançar uma cura. Alguém pode dizer, como que eu faço para alcançar uma cura? O que eu tenho que fazer para alcançar uma cura? A cura é um favor de Deus. A cura é um presente de Deus. Eu não tenho o que fazer, já foi feito. Cristo já fez na cruz. Ou eu creio nisso, ou então, né, é mais ou menos assim. Ou eu acredito e pego, ou eu duvido e largo. É muito simples. Então, eu só preciso crer. Eu preciso crer e confessar. Então, em Cristo, nós temos o direito de viver uma vida plena, uma vida abundante. E isso inclui a cura física, a cura emocional e também a cura espiritual. Eu ando assim um pouco na contramão do que a maioria dizem, né? Não vocês, mas assim, eu tenho observado no ambiente de igreja, eu tenho 44 anos hoje, nascido e criado no Evangelho, e eu tenho assistido muitas pessoas, às vezes, se equivocarem em relação à cura, em relação ao milagre, em relação à operação e manifestação de Deus. Eu entendo e creio que é vontade de Deus, a cura, o milagre, tudo isso é vontade de Deus, mas eu tenho um pensamento de que a cura não é interesse de Deus, entende? Eu digo que Deus não tem interesse na cura, Jesus não tem interesse na cura. Por quê? Porque a cura eu preciso quando eu tenho uma doença, e não é vontade de Deus que eu esteja doente. Então entender que a doença ela é a consequência do pecado, de um mal que habita, né, que alcançou o ser humano. E o interesse de Deus não é que eu seja curado, é que eu não adoeça para não precisar da cura, entende? Então eu disse uma vez em um momento, em um lugar, e arrumei até problema, eu disse que melhor do que receber milagre é viver uma vida por princípios de obediência para não adoecer e não precisar do milagre. Então a vontade de Deus é que eu não... O interesse de Deus primeiro é que eu não precise da cura, entende? Claro que a doença tem várias causas, né? Existe a aleatoriedade, o mal ele nos alcança o tempo todo, mas entenda, a minha preocupação é que muitas pessoas elas querem buscar a cura, o milagre, mas não querem uma transformação, não quer arrependimento, não quer mudança de vida. Então, entender que a doença, a enfermidade, muitas vezes, ela é consequência de um comportamento meu, de um pecado meu, de uma quebra de princípios. Então, o que é o pecado? O pecado é uma quebra de princípios. Existe o pecado, né, que é uma natureza que, infelizmente, habita nesse corpo carnal, esse corpo de pecado, mas existem pecados que são comportamentos. Então, todo tipo de pecado é uma quebra de princípio. E toda quebra de princípio traz uma consequência. Então, o princípio que eu cumpro e obedeço, ele me gera para mim bênção, ele me honra. O princípio que eu quebro, ele me quebra. Então, eu vejo muitas pessoas que não querem mudança, não querem transformação, mas querem receber de Deus uma cura e um milagre. É mais ou menos assim. É alguém que não quer saber de Deus, não quer caminhar com Deus, não quer arrependimento, ela quer uma cura apenas para poder pecar em paz, entende? Então, alguém que está sofrendo por uma doença, por algum mal, e esse mal traz, né, esse mal traz sofrimento, e esse mal traz limitações para essa pessoa, então ela quer a cura, ela quer o milagre para poder pecar em paz e viver a vidinha dela. Então, eu falo que Deus não tem interesse nesse aspecto, né, nesse sentido, eu digo que Deus não tem interesse na cura. Por quê? O próprio Jesus, você não vai ver Jesus fazendo um culto de milagres. Jesus nunca fez um culto da cura, um culto de milagres. Jesus nunca fez uma campanha de cura, milagre e libertação. Jesus ele sempre pregava o reino. E a cura, eu entendo que a cura ela é uma evidência da pregação da palavra.
Então, a cura, ela evidencia, ela testemunha que o reino de Deus já chegou, já é uma realidade, entende? E aí isso fica muito claro para mim, por exemplo, quando Jesus vai até o tanque de Betesda, né, ali havia uma multidão de pessoas e aguardando o movimento das águas, cegos, coxos, mudos. Eles precisavam de um milagre, porque estavam enfermos, atormentados, doentes. E Jesus, quando chega ali, ele não vai à beira do tanque. Ele não se envolveu com aquilo. Mas ele chega em um moço e diz assim: tu quer ficação? De verdade? Né? E o rapaz já começa com vitimismo. Eu até quero, mas ninguém me ajuda, não tem ninguém que quando a água é agitada, me coloca no tanque. E Jesus ali, ele libera uma palavra. Né? Levanta, toma a tua cama e vá para tua casa. Levanta, toma a tua cama e anda. Então, através de uma palavra, Jesus não impôs as mãos sobre ele liberou uma palavra e ele foi curado. E é interessante que, quando Jesus faz a pergunta para ele: você quer ser curado desse teu mal? Você quer ser livre desse teu mal? Essa palavra curado, livre do grego, é ginomai. Ou seja, ali não é apenas uma cura física, é uma transformação de dentro para fora. Porque eu entendo que existem sofrimentos, mal que alcança o nosso corpo, existe mal que alcança a nossa alma e existe mal que alcança o nosso espírito. Eu falo que a doença, ela alcança o nosso corpo. O sofrimento alcança a nossa alma, mas a enfermidade alcança o nosso espírito. O maior problema não é quando eu estou com sofrimento na alma. Isso, algumas medicações, alguns profissionais, eu sou psicoterapeuta também, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatras podem resolver alguns problemas. O problema não é quando a doença alcança o meu corpo, o problema é quando a enfermidade alcança o meu espírito. O problema é quando o meu espírito está enfermo, porque isso vai somatizar na minha alma e no meu corpo. Quando a doença alcança o corpo, pode ficar só no corpo. Quando o mal, o sofrimento alcança a alma, isso vai trazer sofrimentos para a alma e para o corpo. Mas quando a enfermidade, quando o mal alcança o espírito, aí você vai sofrer na dimensão do espírito, da alma e do corpo. Então, quando Jesus fala para ele: tu quer ficar são, está dizendo: você quer ficar livre desse mal que está no seu espírito. Você quer ficar livre dessa enfermidade que atormenta o seu espírito e traz consequências para o seu corpo, para a sua alma. Então, eu falo que existem 3 tipos de tratamento: tratamento sintomático, o tratamento preventivo, né, que é o essencial, que é o mais importante. É quando Oséias 4:6 está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. João 8:32 está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a vontade, o interesse de Deus é que eu aprenda a viver uma vida de santidade, de obediência, para que o mal não me alcance. Então, isso é o tratamento preventivo, é a prevenção, que vem através do ensino, através do conhecimento. Quando eu conheço a verdade, ando na verdade, pratico a verdade, vivo a verdade, eu evito que muito mal me alcance. Então, muito mal tem alcançado o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nosso casamento, nossas finanças, por causa de desobediência. E alguém fala bem assim: não, mas está escrito que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Olha só como está a nossa mentalidade. A ideia que dá quando alguém lê esse texto, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, a ideia que dá é: se eu não tiver conhecimento, logo eu não tenho a responsabilidade de obedecer, entende? Então, quer dizer, é melhor eu não ter conhecimento, porque não tendo conhecimento, eu tenho uma desculpa para dizer para Deus que eu não sabia, não conhecia. E aí nós estamos vivendo, celebrando um culto à ignorância. As pessoas não querem aprender, porque o conhecimento, ele traz consigo a responsabilidade. Então essa é a ideia. Só que o que o texto está dizendo é totalmente o contrário. O fato de eu não ter o conhecimento não me isenta da responsabilidade da consequência. Entende? Então Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Não é pelo fato de você não conhecer a verdade, não conhecer o princípio, que você pode pecar e não vai sofrer a consequência. Entende? Então, mesmo eu não tendo conhecimento, se eu quebrar o princípio, a consequência me alcança. Entende? Então, as pessoas estão sofrendo, morrendo por falta de conhecimento. O conhecimento, ele é o tratamento preventivo.
Quando eu conheço a verdade, ando na verdade, a verdade me protege do mal. Praga não chega na minha tenda, Deus me guarda do terror noturno, da peste perniciosa. Quando nós vemos o Salmo 91, algumas pessoas têm o Salmo 91 como se fosse uma reza, né? Como se fosse uma oração forte. E não. Mas quando você lê o Salmo 91, no verso 1 e 2, lá vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse pode dizer do Senhor. O que é habitar na sombra do Onipotente? É você andar na verdade, praticar a verdade, cumprir os princípios. Então, quando você anda em obediência, você pode dizer do Senhor: Ele é o que me guarda, Ele protege a minha casa, Ele me guarda de todo mal. Então, eu posso declarar quando eu ando em obediência. E é interessante que quando esse paralítico aqui de Betesda, ele é curado, ele levanta, pega a sua cama, só que ele sai muito rápido. Ele não esperou. Ali, ele precisava ainda de uma instrução de Jesus. Você vê que ele logo levanta, pega a sua cama empolgado e ele sai. Só que Jesus procura ele, encontra com ele mais tarde no templo, e quando Jesus o encontra, vai dizer assim: filho, eis que já está são, você já está curado, você já está liberto. Agora tem uma coisa: vá e não peques de novo. Vá e não peques mais. Para quê? Para que não te suceda coisa pior. Porque a doença, o sofrimento, ele tem um propósito de revelar para mim que eu estou vivendo uma dinâmica doentia. Eu estou fazendo algo errado que está trazendo para mim uma consequência. Então, se a doença veio para que eu desperte de uma dinâmica de pecado, de uma dinâmica doentia, e eu volte para o caminho correto, volte para a realidade, e essa doença ela é arrancada, e eu não mudo o comportamento, eu continuo pecando, um mal pior vai me acontecer. Entende? O próprio Hipócrates, né, que é o pai da medicina, um dos pais da medicina, ele fala uma coisa interessante, ele fala sobre o princípio da alternância somática. O que é isso? Quando o doente precisa da doença, se você tirar a doença dele, ele vai desenvolver a doença pior. Então, se uma pessoa está de repente com uma enfermidade, com uma doença, com um mal, não porque Deus enviou, concordo com o professor Gilberto, Deus não tem nenhuma compatibilidade com o mal, Deus não tem negócio com o mal, mas Deus pode permitir por uma consequência. Então, se Deus, por exemplo, permitiu que o mal alcance alguém, para que essa pessoa venha ao arrependimento, porque dito está que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Não é o Espírito Santo, é a bondade de Deus. O Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Não é papel do Espírito Santo me levar ao arrependimento. Porque aí eu falo assim, que se fosse papel do Espírito Santo nos levar ao arrependimento, a realidade de muitas pessoas provaria que ele é incompetente, porque nunca conseguiu levar. Entende? Então o Espírito Santo ele me convence da verdade, da justiça e do juízo, mas é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. E qual que é a bondade de Deus? É o divórcio, é a falência, é o acidente, é o infarto, é o câncer. Entende? Então, na hora do sofrimento, qualquer um se arrepende. E a maior vontade de Deus não é que eu seja curado, é que eu seja salvo. Então, se para que alguém seja salvo, ele precisar estar num leito de doença, de enfermidade, a bondade de Deus faz isso. Porque é muito mais importante para Deus alguém passar uma vida de sofrimento aqui, mas no fim da vida alcançar a salvação, do que receber a cura aqui, no fim da vida perder. Né? Perder, não é perder a salvação no sentido de eu sou salvo e perdi a salvação no sentido de não alcançar, não ter a salvação. Entende? E isso me traz um pouco de preocupação, porque nós vemos hoje, eu também sou professor, né? Eu gosto muito dessa área do ensino, também sou mentor, e nós vemos que nesse ambiente de igreja, no ambiente evangélico, quando você faz um evento de ensino, uma conferência, uma imersão, são poucas pessoas que querem participar. E aí, essa imersão, essa conferência é que vai trazer o tratamento preventivo, entende? Só que quando você faz um culto de cura, uma campanha de milagre, lota, porque as pessoas elas querem a cura, mas não querem o aprendizado.
Então, você tem um tratamento preventivo, que é através do conhecimento. Você tem um tratamento sintomático, que é a cura física. E você tem o tratamento etiológico, quando nós tratamos a causa. Qual que é a causa? A causa é o pecado. Quando aquele paralítico de Cafarnaum é levado até Jesus, ele precisava de quê? De cura física, era paralítico. Mas é tão interessante que Jesus, quando olha para os amigos dele, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Não faz sentido alguém que está querendo uma cura, um milagre, Jesus olhar e dizer: filho, eu perdoo os seus pecados. Não faz muito sentido, mas por quê? Porque primeiro Jesus vai fazer aquilo que eu preciso, depois aquilo que eu quero. Então Jesus primeiro vai me dar aquilo que eu preciso, depois aquilo que eu de fato quero. Então ele precisava primeiro do perdão dos pecados, porque era a causa. Então Jesus, ele vai primeiro tratar a causa, para depois tratar a consequência, tratar os sintomas. Então Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Resolveu o problema na raiz, na causa. E depois curou, trouxe a cura física para ele. E isso fica muito claro para mim também na mulher do fluxo de sangue, que é interessante que ela, por 12 anos, sofreu com uma enfermidade, com uma doença, porque a doença estava na dimensão do corpo, até então na dimensão do corpo, era uma doença física, e por 12 anos ela sofreu, gastou, olha só, a consequência de um mal, ela gastou todos os seus bens na busca da cura, nada adiantando, indo de mal a pior. A doença levou ela à falência, 12 anos sofrendo. Um dia, ela ouviu falar de Jesus, e olha só o que ela faz. Ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Ela vem por detrás de Jesus, toca na orla do seu manto, e quando ela toca, o texto vai dizer que ela tocou, o texto é muito claro. Quando ela toca, de Jesus sai virtude, e ela sentiu no seu corpo estar já curada. Isso é muito forte. Ela toca em Jesus, e olha só o texto, ela tocando em Jesus, ela sentiu no seu corpo estar já curada. Ela não estava curada ainda, ela só sentiu que estava curada. Quando ela tocou, a doença estancou, a hemorragia estancou. Ela sentiu no seu corpo estar curada, ela se sentiu melhor, se sentiu bem, mas não estava ainda curada. Porque tocar em Jesus, só tocar em Jesus, não resolve o meu problema. Tocar em Jesus tira dele virtude. Quando eu toco em Jesus, eu recebo virtude e isso me faz sentir bem, mas não resolve o meu problema. E o problema é que as pessoas estão satisfeitas somente em tocar em Jesus e em se sentir bem, e não em ser curadas de verdade, entende? Então, eu toco em Jesus, eu recebo poder, eu sinto a presença, eu me alegro, sou renovado, entende? E as pessoas estão satisfeitas somente com isso. Somente em tocar e em se sentirem bem, mas não em ser curada de verdade. Ela toca em Jesus, sentiu no seu corpo estar já curada, se sentiu melhor, mas não estava curada. Jesus parou ali e você vai ver no texto que ele ficou ali, ele ficou nervoso. Ele diz: quem foi que me tocou? A ideia ali é essa: quem foi que me tocou? É tanto que quando ela se aproxima, ela se aproximou temendo e tremendo. Jesus ali, ele ficou nervoso. Ele queria saber quem o havia tocado. E aí, quando ele aperta o povo, ela sabendo que não tinha como fugir, o texto vai dizer: e ela, aproximando, disse-lhe toda a verdade. Aí eu preciso só ler o texto para terminar a minha participação. Marcos 5, verso 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. A pergunta que eu faço é: que verdade ela disse para Jesus? Ela se aproximou de Jesus e lhe disse toda a verdade. Que verdade? A verdade que foi ela que tocou, não foi essa verdade. Ela lhe disse toda a verdade. Que verdade? O pecado que ela havia cometido há 12 anos atrás, que trouxe para ela aquela doença, aquele mal. Ela confessou o seu pecado. Provérbios 28:13 está escrito que aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, na verdade, ela não tinha apenas uma doença no corpo.
O problema dela é que ela cometeu um pecado há 12 anos atrás, e eu sei mais ou menos qual foi o pecado pelo local da doença. Por exemplo, onde estava a doença no corpo dela? Nós entendemos que ela tinha um fluxo menstrual irregular. Então estava, né, no seu órgão genital, o mal. Então o local da doença revela o tipo de pecado, entendeu? Então ela cometeu um pecado há 12 anos atrás que trouxe para o espírito dela uma enfermidade. Isso é tão sério que, olha, no verso 34. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. A sua fé salvou você. Que fé? A fé de tocar? Não. A fé de confessar o pecado. Porque fé para tocar, irmão, qualquer um tem. Agora, fé para confessar o pecado, fé para dizer a verdade, são poucos que têm. Ó Jesus, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse teu mal. Não é curada, é livre. Porque ela cometeu um pecado que deu acesso para que um espírito mal viesse para o seu corpo. E esse mal que estava na mulher que causava essa doença. Então, nesse caso, imagina que alguém curasse a doença física que estava nela. Arrancava a doença física e ela mesma desenvolveria a doença pior. Jesus disse que quando o espírito mal sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando descanso. Não encontrando, volta, encontra a casa arrumada e vai e traz consigo mais 7. E Jesus disse, e torna o segundo estado desse homem pior do que o primeiro. Tem pessoas, professor Gilberto, meu amigo Sidney Cordeiro, tem pessoas que é muito melhor ficar com um demônio. Porque se arrancar um e ela não se arrepender e mudar o comportamento, vai vir mais 7, são 8. Tem pessoas que é muito melhor ficar somente com um cálculo renal. Porque se tirar o cálculo renal, vai vir um câncer. Porque se eu for curado da doença que eu tenho, da doença que eu já tenho, mas eu não mudar o meu comportamento, vai vir coisa pior. Entende? Então eu trago essa palavra de reflexão porque é uma preocupação que eu carrego. As pessoas estão nas igrejas buscando curas e milagres somente para viverem uma vida de pecado, somente para poderem pecar em paz. Claro que, entendam, isso não é, nós não podemos generalizar, entende? Todos nós, um dia, nós vamos precisar de uma cura, de um milagre, todos nós. De alguma forma, o mal um dia vai nos alcançar também. Agora, uma coisa é, porque existe o princípio isso não é uma regra, né? Existe a aleatoriedade, pode acontecer, mas a regra é que a doença é consequência de pecado. Então, qual que é a palavra que eu trago hoje para as pessoas que nos assistem? É você entender qual é a causa da sua doença. Qual é a causa do seu sofrimento. Não adianta tirar o sofrimento, tirar a doença e não resolver o problema, não resolver a causa. Entende? Então nós temos que partir para o tratamento etiológico, que é tratar a causa. Tratando a causa, o sintoma desaparece. Tratando o sintoma, a causa ficando, vai vir coisa pior. Entende? Então eu trago essa palavra de conscientização, passei um pouco do horário, perdão pelo horário, Deus abençoe, professor Gilberto, meu amigo Cid, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Gratidão pela palavra, meu irmão, e isso nos deixa claro, né, como está lá em Romanos 12:2. A palavra de Deus diz, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como você mesmo falou, não adianta você simplesmente, você está na igreja, você está congregando, você está ouvindo essa palavra aqui, e você não permitir a renovação da sua mente. A palavra de Deus é muito clara, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, precisamos renovar a vossa mente. Precisamos permitir a renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não permitir a renovação da sua mente,
se você não permitiu a busca constante da palavra de Deus, a obediência na renovação da mente, você não vai viver essa cura divina, você não vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a cura está dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho testemunhos na minha vida de várias situações, de circunstâncias, de várias enfermidades que já vieram durante esse decorrer da minha vida. E um testemunho que eu posso contar aqui sobre um tipo de enfermidade que veio sobre a minha vida pela uma consequência da minha desobediência na alimentação. Eu, um empresário muito ocupado, né? Um empresário que dedicava 18 horas por dia no meu trabalho, uma coisa que era uma desobediência já da minha pessoa. Eu trabalhava 18 horas por dia, né? Então, isso me gerou uma consequência que eu não alimentava direito. Chegava a horário do café, eu não tomava. Chegava a horário de almoçar, eu também não tinha tempo de almoçar, porque às vezes vinha um cliente de 400 quilômetros, eu dizia, não, esse cara nunca veio aqui, eu vou dar atenção a ele. E assim, consequentemente, foi acumulando uma enfermidade pela minha desobediência, até ponto de eu chegar a começar a perder sangue, né, de uma maneira muito rápida. E falo aqui sobre a falta de conhecimento, porque que a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. No início, na primeira enfermidade, que essa enfermidade ela veio por 2 vezes na minha vida, aconteceu um período que essa enfermidade veio, eu estava trabalhando, né, eu não gostava de ter acompanhamento médico, e aí o que acontece? Essa enfermidade chegou, fui levado expresso para o hospital, inclusive fui encaminhado para o Barão Lucena em Recife, passei 3 meses internado lá em Recife, no Barão Lucena, foi feito 270 exames e não descobri que enfermidade era essa. Até ponto que não tinha mais nenhum exame no Brasil para fazer. As hemoglobinas chegaram a 7,10, quase a metade de sangue. O ser humano tem 3 pontos alguma coisa. Eu cheguei a 7,10. Isso eu não conhecia ainda a palavra, eu não conhecia ainda essa cura divina que eu conheço hoje. Eu sei que depois de 3 meses foi feito um exame, foi mandado para os Estados Unidos, chegou o resultado desse exame após 10 dias e acusou uma anemia megalobrática. É uma anemia um pouco desconhecida, mas foi uma anemia megalobrática por causa de uma desobediência da minha mal alimentação. E o que eu quero dizer com isso? Depois que descobriu essa anemia, entrou o tratamento, mais de 6 meses. Passei 6 meses no tratamento, juntando os 3 meses que eu passei no Hospital Barão Lucena Recife, tentando descobrir esse tipo de enfermidade, com mais 6 meses de tratamento, levou 9 meses para poder vencer essa enfermidade. A anemia 7,10, que seja metade do sangue. Mas o que eu quero dizer para vocês, depois que eu conheci essa palavra, que eu permiti a renovação da mente, essa anemia voltou novamente na minha vida. Ela voltou e voltou de uma maneira bem mais forte. Não era mais 7,10, ela voltou 5,7. A anemia muito mais baixa do que antes. 5,7. Eu cheguei a hemoglobina muito baixa, 5,7. Eu estava servindo na igreja nesse dia, no departamento diaconário. Esses exames foram feitos, inclusive no hospital regional aqui da minha cidade. 5,7. Muito mais baixo do que a primeira vez que ela veio. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Essa anemia eu venci ela bem mais rápido. Por quê? Porque eu já conhecia a palavra de Deus e eu entendi o poder que opera dentro de mim. Pelo conhecimento da verdade. O conhecimento, porque a palavra de Deus diz, conhecerei a verdade vos libertará. Não é para quem ouve a verdade, é para quem conhece, para quem pratica, para quem estuda essa verdade e vive essa verdade na sua vida. E essa anemia megalobrática, eu venci ela pela segunda vez em 14 dias. Que seja, em 14 dias a minha hemoglobina voltou 3,5, 13,5 ela voltou ao normal. Que seja, antes que eu não conhecia essa palavra, antes que eu não conhecia essa verdade, o inimigo conseguiu judiar 9 vezes comigo. Mais 2 conhecendo essa verdade, vivendo essa verdade, vivendo essa cura divina, eu consegui vencer essa anemia megalobrática. Por 14 dias eu estava com o meu lado de cura na mão. Então, o que eu quero dizer para vocês, conhecerei a verdade vos libertará. Precisa praticar, precisa permitir a renovação da mente, para você tomar posse daquilo que é seu. E como Jesus disse,
Não peques mais. Não negocie princípio. Não negocie aquilo que é inegociável. A palavra de Deus ela é inegociável. Então nós precisamos entender isso, porque a verdade, ela existe. E a verdade, ela nos liberta. Agora, liberta quando você busca conhecimento, quando você se aprofunda na palavra de Deus, quando você permite a renovação da sua mente, largando hábitos e costumes do seu passado e vivendo o que a palavra de Deus nos afirma. Porque Isaías 53 nos garante, Jesus já levou sobre si todas as enfermidades. E você não deve mais aceitar essa enfermidade na sua vida. Agora você precisa andar em retidão, andar na palavra de Deus, não praticar mais o pecado. Pecou, pede perdão, não peques mais. Então é importante a gente entender que essa verdade, a cura divina está disponível. Eu vivo cura divina na minha vida. Eu não sinto uma dor de nada. Eu não sinto uma dor de cabeça, não sinto uma dor no corpo. Eu não sinto dor de nada. Eu não tomo nenhum comprimido, porque eu tomei posse da minha cura. E eu convido a vocês essa manhã que estão nessa live, que estão conosco até esse momento. Estamos aqui encerrando, mas que você possa ver realmente o que precisa na sua vida, qual é a área que você precisa alinhar, qual é a área que você precisa apresentar diante de Deus e receber a sua cura divina. Eu convido a você essa manhã, que está aqui conosco na live, que você possa verdadeiramente buscar mais a palavra de Deus, buscar mais conhecimento da palavra de Deus, se viver, não só ser um ouvinte, não só ser um meramente ouvinte, mas você ser um praticante dessa palavra que está em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as mais coisas, ele busca, as demais coisas, ele vos acrescentará. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, quero aqui, de coração, agradecer ao professor Gilberto, ao Eliel, que trouxe essa palavra aí poderosa para nos edificar essa manhã. E quero agradecer a todos que estão aqui presentes ainda na live, aqueles que não puderam mais aqui, porque eu sei que alguns já estão no seu trabalho, mas é uma honra receber vocês aqui todas as segundas-feiras, nessa live Café com Palavra. Isso é um propósito de Deus, isso é para edificar nossas vidas, começar o primeiro dia de trabalho, é o segundo dia da semana, mas é o primeiro dia de trabalho, deixando a primícia para o Senhor, deixando a primícia, deixando Ele em primeiro lugar. E quero convidar vocês, todos que estejam aí presentes, e na próxima live, segunda-feira, convide mais pessoas, convida aí 7 pessoas para estar com você, sendo edificado na palavra de Deus, sendo edificado, deixando a sua semana, a palavra em primeiro lugar, deixando a premissa para o nosso Senhor Jesus. Minha gratidão a todos, professor Gilberto, gratidão pela sua presença, Eliel, muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando ricamente a todos vocês. E segunda-feira tem mais. A nossa live, Café com Palavra, todas as segundas, às 7 horas da manhã. Minha gratidão para todos vocês. E um abraço. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de todos que estão aqui presentes. E de todos aqueles que já entraram, que não estão aqui. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Minha gratidão a todos. Que Deus abençoe. Amém.